quando você está em oração, você atrai a atmosfera do céu. E quando você é uma pessoa de oração, você vai começar a entender que pessoas vão procurar você porque eles vão reconhecer algo do céu sobre a tua vida. Por que tantas vezes eu quero orar, mas eu começo então a semana nos primeiros 2 dias, 3 dias em oração e de repente eu começo a arrefecer? Por que eu não oro tanto quanto eu acho que eu deveria estar orando? Então eu quero hoje cobrir primeiramente as razões pelas quais nós não oramos. Talvez a primeira razão pelas quais nós não oramos é o que nós chamamos de apatia. Fala comigo, apatia. Então a primeira razão que nós muitas vezes nós não oramos é porque nós somos apáticos. Nós nos tornamos confortáveis demais. Nós estamos num lugar onde talvez as coisas estão bem, então não tem por que realmente orar. Porque eu gostaria de dizer que a coisa que nos motiva a orar é foco, que aquilo que nos motiva a orar é visão. É mais espiritual dizer que aquilo que me motiva a orar é zelo. Mas seja sincero, nada te motiva a orar quanto uma crise, sim ou não? Uma crise. E quando você não tem crise, é difícil você se manter num lugar onde você está constantemente se instigando à oração. E quando você começa a ter crise no teu casamento, você começa a orar. Quando você começa a ter crise financeira, você começa a orar. Quando você começa a ter uma crise no teu corpo, na tua saúde, você fala assim: Deus, eu vou fazer essa consulta, eu vou procurar ajuda médica, mas você está em oração. Quando você começa a perceber que as coisas não estão bem emocionalmente na tua vida, e você não está conseguindo nem se reconhecer, você começa a orar. Crises nos põem em uma posição de oração, e a crise muitas vezes é o que nos leva a sair da zona de conforto e nos leva a sair de um estado de apatia. Então, porque muitas vezes a gente não ora, nós infelizmente somos reféns da crise para entrarmos em oração. Agora, uma outra razão também porque nós não oramos tanto quanto deveríamos orar é porque nós muitas vezes somos incrédulos. Fala comigo, incredulidade. Incredulidade seria a segunda razão pela qual muitas vezes nós não oramos. E você pode pensar: mas eu acredito no poder da oração. E você acredita, eu tenho certeza, eu também acredito. Conscientemente nós acreditamos, conscientemente. Se eu perguntasse para você: você acredita que a oração do justo pode muito seus efeitos? Você vai falar assim: é lógico, eu acredito, sim, amém, glória a Deus, eu acredito. Eu também acredito. Só que eu lembro numa época de 10 anos atrás, eu não era nem casado com a Júnia ainda, nós éramos só noivos. E o conselho da Monte Sião na época, né, não era Israel, era Monte Sião, eles vieram conversar com a gente e conversaram falando: ó, a gente sente que você tem que assumir a igreja agora, só que para isso você tem que casar. Sim, a gente já está noivo, a gente vai casar, e para isso também vocês precisam ir para um momento sabático, e é importante vocês descansarem o primeiro ano, se situarem, depois tomarem o fardo que é tocar uma igreja, liderar uma igreja, amém, e orem para aquilo que Deus vai fazer esse um ano de sabático. Isso foi em 2012, a gente começou a orar, a gente começou a entender que a Júnia iria então para uma escola de ministério, e eu iria estar perto dela nessa escola de ministério com outros pastores que iam me acompanhar, mas conversando com o pessoal de lá, a gente chegou à conclusão que o melhor visto para ir para lá seria o visto de estudante, que essa escola de ministério ia proporcionar para nós. E eu já tinha feito faculdade nos Estados Unidos, eu sabia como que era o trâmite todo dos vistos de estudantes. A gente pediu até a papelada, a gente estava tudo pronto, fomos para o consulado, conversando como: vai ser aqui tranquilo, temos lá, pega aqui o visto. E de repente a mulher chegou e falou assim: teu visto foi negado. Quem já levou uma portada na cara? Quando você menos espera, sabe aquilo lá que você fala assim: não, eu vou com certeza, o meu chefe só quer conversar, aquela coisa. Não, vai lá no RH. Quem já levou essa portada? Não precisa levantar tua mão. E com certeza não levanta tua mão quando ela chamou você para conversar, você pensou que só vai discutir a relação, e ela terminou com você. Você lembra? Não levanta tua mão. São as portadas da cara que revelam o nível de crença que você carrega no teu coração. Eu lembro quando eu recebi aquela portada na cara, nós olhamos um para o outro, imediatamente a gente ficou em choque, a gente não esperava isso, e de repente a próxima reação é:
Quem que a gente conhece no governo dos Estados Unidos? Ele tem que ligar para alguém. Quem que a gente conhece que é importante? Ele vai ligar para alguém. Pega o telefone aqui, eu vou ligar aqui, vamos lá. E de repente, depois de 1 hora tentando bolar uma estratégia para quem ligar, para quem mandar um e-mail, o Espírito Santo perguntou para mim: e eu? Faz sentido? Você não perguntou qual é o meu propósito nisso? Você não perguntou e nem pediu pela minha ajuda? E se você me perguntasse para mim naquele dia no consulado: você crê que Deus pode ajudar? É óbvio que eu creio. Então por que você não clamou a Ele a primeira coisa assim que você levou essa portada na cara? Então sim, a gente acredita que existe poder na oração. A pergunta é: quanto que você acredita nisso? Suficientemente para você ir para o lugar de oração antes de você olhar para a tua conta bancária? Você acredita nisso suficientemente para você ir para o teu lugar de oração antes de você pensar quais são os meus contatos que conseguem abrir uma porta? Ou antes de você se escorar nos diplomas, ou nos conhecimentos, ou no teu talento, ou no teu dom, ou na tua raça, ou na tua garra de fazer virar, ou na tua própria força? Então sim, a gente acredita que Deus pode fazer muita coisa, mas a pergunta é: em que nível está a tua crença na oração? Porque se a gente realmente acreditasse nisso, eu creio que muitas vezes, eu lembro o Senhor falando comigo: você acredita que 10 minutos de oração vai fazer mais efeito na tua vida do que 10 minutos tentando entrar em contato com as pessoas pelo WhatsApp, pedindo ajuda? Então muitas vezes as pessoas não oram por incredulidade. Elas acreditam na oração, mas eu acredito que eu consigo dar um jeito nisso aqui antes. Uma outra razão pela qual pessoas não oram, ou talvez não oram tanto quanto deveriam orar, está lá em Marcos capítulo 14. Se você puder, abre aí comigo em Marcos 14. Em Marcos 14, Jesus está no Getsemane, ele está orando porque ele está passando por dificuldade, por crise. E Jesus está prestes a ser preso para ser crucificado, e ele, naquele lugar de agonia, ele chama os seus discípulos para estarem junto com ele em oração. Ele fala assim: olha, eu vou um pouquinho mais longe para orar, vocês fiquem aqui orando comigo. E quando Jesus termina de orar, ele volta para encontrar os seus discípulos. Versículo 38, ele voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, ele disse a Pedro: você está dormindo? Você não conseguiu vigiar nem por 1 hora? Versículo 38 agora: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Repita comigo: o meu espírito está pronto, mas a minha carne é fraca. Quantos já sentiram isso na pele? Fala assim: Deus, eu quero te servir, mas eu não sinto tanta vontade de servir. Talvez você até ficou confuso: mas como é que eu tenho vontade de servir a Deus, mas eu não tenho vontade de servir a Deus? Parece até que parece 2 personalidades dentro de você. Você fala assim: não, mas como que funciona isso? O apóstolo Paulo explica isso que você sentiu, ou que nós tantas vezes sentimos, em Gálatas 5, 16 a 17. Ele diz: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito deseja o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Lê isso aqui mais uma vez, versículo 17, na frase que diz: eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Você tem um desejo no teu espírito, mas você não consegue fazer isso na tua carne, e às vezes isso te frustra. Quem já ficou frustrado com isso? Tá? Sabe, o que está acontecendo aqui é que quando você nasceu de novo, quando você se converteu, quando você disse sim para Jesus vir fazer morada em você, a palavra nos ensina que o nosso espírito foi regenerado. Eu e você, nós somos feitos de corpo, de alma e de espírito. O nosso espírito foi regenerado, mas o teu corpo não foi regenerado ainda. Vai ser na glória, mas hoje ainda não é. É o mesmo corpo que você tem quando você não conhecia Jesus. Depois que você conheceu Jesus, Ele não mudou o teu corpo, Ele também nem mudou
a tua mentalidade no ato da conversão. No ato da conversão, o que muda é o teu espírito. Você tem um novo espírito agora, a palavra diz. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aonde foi feito tudo novo? No teu espírito. Por isso que agora você tem um apetite espiritual. Por isso que antes você não queria nem ler a Bíblia, mas agora você parece que, cara, eu não estou entendendo metade do que eu leio, mas eu estou devorando esse negócio. Quem lembra nos primeiros dias da tua fé? Não era assim? Cara, não entendo esses vós, vois, aí, vais, mas vambora, velho. Esse negócio aqui tá bom. Alguma coisa está acontecendo aqui dentro. Você às vezes nem gosta da música, mas a atmosfera do louvor, adoração começa a entrar e parece que alimenta o teu espírito. Mas ao mesmo tempo na tua cabeça você tem uma batalha. Por quê? Você vai precisar fazer aquilo que Paulo diz em Romanos 12, versículo 2, que é renovar a tua mente. E quando você renova a tua mente, você tem transformação na tua alma. E quando a gente fala sobre transformação na alma, envolve uma transformação na tua mentalidade, envolve uma transformação nas suas emoções, envolve uma transformação nos seus desejos. E isso aí é processual, não é eventual, como é a conversão do teu espírito. Então Paulo fala, olha, o motivo que você tem esse conflito é porque o teu espírito é regenerado, mas ainda você tem carne. Essa carne, ela luta contra aquilo que você deseja fazer no teu espírito. É por isso que a gente jejua. Quando você está em jejum, em temporadas de jejum, a oração flui mais rápido, porque aquilo que antes prendia você de orar, ela começou a perder as garras do teu coração, e agora o teu espírito ele começa a dominar o teu ser. Jesus está falando, olha, teu espírito quer orar, mas tua carne é fraca. Então muitas vezes você fala assim, olha, eu preciso dar um up na minha vida de oração, você precisa anabolizar a tua vida de oração, entra numa temporada de jejum. Entra numa temporada onde você está focado em enfraquecer tua carne, e você vai então fortalecer o teu espírito. Então a terceira razão pela qual muitas vezes a gente não ora é porque a nossa carne é fraca.